partir de uma foto, né? E se descobrir que, enfim, é um corrupto como muitos que ele tenta evitar, né? Então o que acontece? Pessoas que, de um lado, se colocam de íntegros e incorruptíveis, e de outro vão se encontrar as corrupções, né? Então essa cisão, né? Essa cisão coloca a ordem do gozo e do abrir mão do desejo. Eu acho que o sujeito lá no Dostoiévski sofria, né? Sofria divisão, angústia. Bom, o Crime e Castigo, que é a obra com a qual eu tive mais contato, é justamente uma obra sobre essa divisão, né? Pelo menos na minha leitura de analista, né? Posso fazer só um parênteses? Essa percepção é muito interessante porque no nome do protagonista de Crime e Castigo, Raskolnikov, aliás, o sobrenome, Raskol em russo é cisão. Você está falando dessa divisão, dessa tensão que ela sofria, você foi ali num ponto nevrálgico de Constituição. Então, que bom, né? Então acho que tem algo a colocar sobre isso, que é se a gente quiser, uma história do abrir mão do desejo. Então, em que momento dessa história a gente encontra os personagens do Dostoiévski? Eu acho que se encontra algo da presença ainda, né? Abrir mão ou não abrir mão, coisa que eu acho que hoje é mais difícil. Hoje, o que a gente encontra é um desejo fajuto, né? Facilitado. Onde que a gente encontra algo da ordem do desejo mesmo, né? Algo de uma outra possibilidade de desejo, no sofrimento, né? O sofrimento é onde o não reconciliado reaparece, né? É onde algo vem para dizer, não concordo. O sintoma é um dizer não, né? O sujeito, quando apresenta um sintoma, o que ele diz para o analista, né? Não consigo trabalhar, não consigo estudar, não consigo namorar, não consigo... É um não consigo, né? Que faz crítica e mostra o não reconciliado do lado do sujeito, né? Então, é lá no sintoma que algo, digamos, dessa dimensão de desejo lá perdida, reaparece, pelo menos no que permite se apontar por uma política do sintoma, que é uma política própria da psicanálise, né? Em relação ao comentário que você fez, eu acho que o problema todo, a questão do bebê e da mãe, né? Isso. Eu acho que o problema todo não é propriamente em substituir a questão com a falta, né? Não há falta, né? Não há falta. Já vem a bolacha, já vem outra coisa. Cadê a falta? Né? Mas daquela relação, né? Perdeu-se aquela relação o foi objeto. quebrada, né? Isso, perdeu-se o objeto. E ao invés, não se deixa espaço para que a falta apareça. Esse é o problema. Né? Porque, bom, o objeto não se substitui, né? A gente tem que lidar com a inadequação do objeto, que é o desejo, né? Mas quando vem uma indústria e diz, eu sei o que você quer, eu sei o que vai fazer você gozar, né? Sua melhor opção, propaganda de matinal, né? Sua melhor opção, corra lá e pegue a sua. Estou falando frases de comerciais de televisão, né? Na TV a gente ouve todo mundo dizendo, eu sei o que vai fazer você gozar, né? E se não é isso, é porque você não procurou direito, ou porque a ciência ainda não inventou, mas espero que vai ser inventado, está por pouco, né? Então não há espaço, né? É como se não houvesse a falta, mas faltará. Inclusive isso que leva à corrupção, né? Também. Esse caminho do consumismo leva... tanto que esse discurso, essa história aí, ela veio mais um debate sobre corrupção do que sobre consumismo, né? E aí o caminho vem... Oi, como é seu nome? Caroline. Bom, a Caroline fez aqui uma pergunta que é muito interessante. Onde haveria o gozo ali em Memórias do Subsolo em Dostoiévski? Como eu estou falando do Memórias do Subsolo, eu vou me ater à personagem. Bom, se eu disse a vocês que a dinâmica subjacente, a movimentação da voz da personagem, se a dinâmica da corda vocal, e corda aqui como assujeitamento, é aquela que pode dizer eu sou, ou para retomar uma colocação bíblica ali do Deuteronômio, quando Moisés está ali sobre o Monte Sinai, ele pergunta ao Deus do Velho Testamento, quem é você? E aí Deus fala para ele, eu sou, responde tautologicamente, eu sou aquele que sou. Essa colocação de Deus, do Deus do Velho Testamento, do Deus judaico, tem uma série de traduções ali e tal. Mas
eu sou. Ou seja, quem goza, goza vampirizando, drenando, castrando a energia daquele que fala de forma loquaz, daquele que aparentemente, no plano da projeção da realidade, tal como ela se dá, é o que mais exerce contra os outros, que são outros reificados, não são outros efetivos, não são interlocutores, não são alteridade, são outros projetados, não são outros com os quais ele convive. Quando ele está tentando, na segunda parte ali do Memória Subsolo, quando ele está tentando conversar com a prostituta Lisa, quando ele vai ali ao prostíbulo, daqui para eu dizer qual todo o contexto, ele está se vingando, está projetando, ele está escarrando, vomitando sobre a Lisa um ódio que ele sentia pelos amigos que o haviam humilhado no jantar do qual ele havia participado. Percebam então que há uma possibilidade de não gozo por essa estrutura que drena sua possibilidade de desejo, mas também há o gozo aí, dostoievskianamente, nietzscheanamente, o gozo do ressentido. A noção de que o chafurdar-se na lama, a noção de que a automutilação, o sadismo contra o outro que se reverte em masoquismo, a noção da sodomia contra o outro que se volta ao destruir o polo do outro, o pênis se volta contra o próprio ânus, nessa imagem de autossodomização, é muito forte na dinâmica ali do homem do subsolo. Ao se voltar contra o outro, ou seja, ao reproduzir a lógica social de competitividade, de terra arrasada de competitividade, ele mata a dinâmica do zoon politikon aristotélica, do homem como animal social. E ao matar a alteridade, ele se torna um outro para si mesmo. É como se o carrasco se desdobrasse na sua imagem esquizoide, ou digamos, esquizofrênica de projeção. Ele se torna o carrasco de si próprio. Então há um antigozo da estrutura que goza por nós, que projeta continuamente esse desejo sem que nós possamos pensar, é isso que eu quero? É essa a dimensão do que eu quero? Pô, eu estou entendendo o que está acontecendo. Ele ainda entende. E o Joseph K., que é muito mais próximo de nós, não entende absolutamente nada. Que, na verdade, deixa de perguntar. Só no começo ele diz, o que está acontecendo? Os caras estão no quarto dele. Veja, ele não está recebendo uma intimação judicial. Os dois gorilas estão ali no seu quarto. No começo ele ainda se pergunta, por que eu estou sendo processado? Depois o processo é uma categoria de vivência. Então, nessa medida eu falo do antigozo, do gozo da estrutura, do gozo da indústria contra o sujeito. E o drena. Agora, no sentido da reversão, do sadismo, da queda de braço, do suposto vitorioso, aí para citar aquela velha máxima do Quincas Borba, personagem do Machado de Assis, ao vencedor do subsolo, as batatas. Né? Vocês devem se lembrar, ao vencedor as batatas. Que grande vitória, não? Os louros da vitória me trazem a coroa de espinhos. Percebe? É uma reversão masoquista desse sadismo, dessa impossibilidade de relação humana, efetivamente humana. Agora, nessa dor, esse urro de dor, porque se isso fosse na Fortuna Crítica do Dostoiévski, essa leitura é muito feita, eu discordo desse ponto. Se fosse um niilismo, um cinismo, é assim mesmo, não há o que fazer, ele só regurgita a dor e ele não consegue mais viver uma relação humana. Porque no momento em que a Lisa vai até a casa do homem do subsolo e se condói por ele, quando ele sofre, ou seja, ao invés de rir dele, como é a atitude estimulada industrialmente na nossa sociedade, ela estende a mão. Nesse momento, depois ele não vai conseguir. Que uma pobre prostituta proscrita, que não é nem russa, é letã. É só vocês imaginarem o imperialismo russo contra os países bálticos, vocês têm a dimensão simbólica de dominação em vários aspectos do Dostoiévski. Ele quer abraçá-la e chorar com ela para expiar a dor conjuntamente, para ter compaixão, compatos, dor conjunta. Depois ele vai esmagá-la, ele vai jogar a nota de dinheiro na cara dela. Isso é uma cretinice absurda. Leiam ali o Memória Subsolo, vocês vão se lembrar dessa fala minha aqui. Mas percebam, por que ele sofre? Quando o Conrado fala do sofrimento como a dimensão do irreconciliado como crítica, isso está na voz do homem do subsolo.
Essa seria a possibilidade de gozo não utilitário, de gozo emancipatório. Do gozo como um sofrimento, não por fazer a ódio ao sofrimento, porque na verdade esse prazer já é sofrimento puro. Já é reificação. Então, ao invés de simplesmente mostrar o caminho cínico, sim, o Dostoiévski pode ser lido de maneira nihilista, de forma radical, mas existe uma dor que não é a dor simplesmente daquele que se regozija em sofrer, e tem regozijo em sofrimento, mas daquele que clama por algo outro. E nessa dimensão a gente tem um descompasso e uma possibilidade utópica de gozo como irmandade, de gozo como relação outra. Esse é um ponto que eu poderia dizer. Então são essas duas dimensões. Aí, como é o seu nome? Werner. O Werner ali trouxe essa questão da relação muito bonita, essa descrição da relação do bebê com a mãe. Agora vejam, quando você fala da campainha, e tem uma dimensão civilizatória, a psicanálise em Freud vai partir disso, da privação, da noção de introjeção da privação, de restrição do desejo, uma dimensão civilizatória fundamental. Eu tenho cuidado com essa colocação porque quando se fala em princípio de realidade, é preciso saber qual realidade? Os recursos são escassos. Escassos de que forma? Como é que a riqueza humana é distribuída? Se existe uma dimensão do fato de um bebê, desde a mais tenra idade, nós temos que lidar com a privação como algo civilizatório, para entender a dimensão do outro, existe a noção. Você falou da mulher cuidando do bebê. Hoje em dia a gente pode falar do homem cuidando do bebê também. Por que essa campainha tocou? Tocou porque ela tem que trabalhar? E aí se substitui continuamente? Essa substituição, para a maioria da população brasileira, não é possível. Então é preciso falar da economia da administração da falta. Ou da falta tida. Existe um liame muito estreito, muito problemático entre a noção de que a falta nos é constitutiva e é civilizatória e a noção de que é preciso aceitar a escassez ou a divisão escassa dos recursos como a realidade tal como ela se dá. Isso é muito tênue e por isso me parece interessante a leitura de Frankfurt em relação à psicanálise. Por deixar de ontologizar categorias tidas como meramente biológicas e trazer isso para a dinâmica de conformação do eu historicamente configurado. Então, é possível entender que o fato de o bebê não lidar mais a todo momento com a mãe pode ensinar pelo sofrimento, pela privação, de que a mãe é um outro, de que ele já não é um apêndice do útero, de que aquele lugar de acalento não está mais presente. Isso é muito interessante, isso é muito importante na formação. Agora, por que, só para terminar esse ponto, por que essa relação é sustada? Ela é sustada simplesmente pela substituição de algo por outro ou pela impossibilidade de relação? Pela administração do trabalho dessa mãe ou desse pai? Pelo fato de não ser possível aos pais ficar com as crianças? Então aí, a noção de substituição pode gerar uma noção de falta como deformidade do afeto. E aí a afetação social, o ressentimento, para usar o termo do homem do subsolo, vai gerar uma formação como deformação por excelência. Então se eu entendi bem, essa relação amorosa me parece muito bonita, né? Como escritor eu gostei muito ali da descrição que você foi fazendo. Por outro lado, eu preciso entender o seguinte, na ação mais tenra, há a mediação do todo, na parte há o transpasse do todo. Quero saber por que aquela campainha tocou. E aí, se você me permite uma parte, né? A mediação, pelo menos do ponto de vista da psicanálise, se recolocaria, né? Porque a criança não quer o brinquedo, não quer o peão e não quer o biscoito, quer saber quem é que está tocando a campainha, né? Porque é para lá que está apontando o desejo da mãe. Né? Tem nessa imagem, a mãe, ela vai voltar para a criança, né? Mas tem uma outra imagem que depois é feita, de uma outra criança, uma outra mãe, que essa mãe, ela nunca está, só estão as coisas materiais, então ela não tem falta de alguma coisa que substitui o desejo principal dela, né? Então essa criança, ela vai ter
uma falta momentânea, mas em outro momento ela vai ter, porque ela tem esse carinho com a mãe, mas em outro caso ela vai ter a falta constante, essa falta constante substituída por outros objetos, né, de desejo. E que nunca se de satisfaz. algum lado, por exemplo, se é de algum lado, se de um lado, né, o tocar a campainha, né, deixa a criança em falta, por outro, né, aponta um desejo para além da mãe. Então é possível dialetizar isso, não é? Desde que se ouça a criança. O problema é não ouvir a criança e tacar qualquer coisa para ela. O que é isso? É um curto? É comercial? Não, isso é só uma ilustração. Ah, sua. É, um caso. É uma parte. Não. Gente, a gente precisa encerrar, porque a loja fecha. Mas já O sistema. 10 para as 10. Loja fecha, shopping fecha. Queria agradecer muito o Conrado, Eu que agradeço. Flávio, vocês terem ficado com a gente até agora. Eu tenho o livro do Conrado para dar de presente. Você fez assim. Obrigada, gente. Obrigada. Mas é uma ideia tua, né? Muito obrigado, gostei muito das suas discussões. Mas, obrigado.